Então, sem tirar muita atenção, né? Você vai dando umas dicas aí, espicha o olho para ver como é que está saindo o desenho e dá uma dica. Olha só, olha que lindo, olha o que está falando, e dá uma dica para ele e vai acertando o desenho para ver se sai mais parecido com a mensagem, tá bem? Queridos papais, mamães, avós, titios e titias das crianças que permanecem no templo conosco. Vamos fazer a leitura então? Romanos 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Vamos orar de novo. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e rogamos agora, Senhor, que Tu nos capacites nesta transmissão da mensagem, mas acima de tudo, a todos nós, que Tu nos ilumine a mente e o coração para a compreensão, para entendermos o que o Senhor requer de nós, para a nossa correção, para a nossa instrução, nossa edificação e para o louvor da Tua glória. Rogamos em nome de Jesus, amém. Ok, amados irmãos, estamos, portanto, no capítulo 16, é o bloco, cujo tema do bloco é o cristianismo na prática, e nós vamos observar aqui 2 versículos extremamente práticos. Paulo está recomendando Febe. Febe serve à igreja de Cencreia, é um lugar, uma cidade satélite da metrópole que é Atenas, que é Corinto, pertinho de Corinto, parecido com o que nós temos aqui. São Paulo é a metrópole, tem várias cidades satélites, quer dizer, à volta de São Paulo, não é? Por exemplo, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Guarulhos, são cidades satélites de São Paulo. Assim, Cencreia era uma cidade próxima de Corinto, tinha lá também já uma igreja, e essa irmã Febe seria, portanto, desta igreja, e seria a portadora da carta. Interessante, Paulo está enviando então, de Corinto, a carta aos romanos. Febe, Cencreia é a cidade. Febe está indo levando, provavelmente a portadora da carta magna da teologia. A carta magna da teologia é um tratado teológico, essa carta, uma preciosidade, escrita primariamente à igreja de Roma, torna-se um dos maiores compêndios teológicos para a humanidade. É de suma importância. Que carta é essa? Que tesouro é esse que nós temos em nossas mãos? Traduzido na nossa língua, em várias versões, nos facilitando a compreensão e entendimento. Olha o resultado do trabalho de Febe, simplesmente a portadora de um dos maiores tesouros da humanidade. Oh, coisa linda, hein? À disposição de uma pessoa, o que não faz? Né? E eu fico imaginando o cuidado dessa mulher. Viajar de Cencreia até Roma, levando um tesouro consigo. Precisaria ser alguém da mais alta confiança, alguém cônscio da grande responsabilidade que está sobre os seus ombros, que estaria agora como portadora de um documento da mais alta importância, do mais alto patamar de importância. Compêndio teológico, esclarecedor, elucidador, edificador, esclarecedor. Que carta, que documento, que tesouro Febe estaria levando.
alguém que não apenas cônsul, mas que fosse digna de apoio, de confiança e da recomendação do apóstolo Paulo. Ela era, então, de Sincreia, cidade satélite da Grécia. Viajaria alguns dias com esta preciosa responsabilidade. E, como alguém que dirige como um louco, alguém que sempre está dirigindo, correndo, rápido, perigoso no volante, né? Existe treinamento, chama direção defensiva preventiva, porque a pessoa é tão afoita que... Mas um dia ela encontra alguém, aí ela se casa, mas nessa fase de namoro e de casamento, ele é ainda um amostrado ou uma amostrada, fazendo graças ao volante. De repente o Senhor lhe dá a bênção de um filho. Quando bota aquela cadeirinha com aquele bebezinho ali atrás, tem uma guinada de direção na vida da pessoa, de tal forma que até dirigir é diferente. Rapaz, você não vai correr hoje não, que é isso? Eu estou levando uma preciosidade. Não posso ser irresponsável. Não é assim? Quem já teve a experiência da paternidade, da maternidade, sabe bem do que eu estou falando. Corrige os seus erros imediatamente, a sua agressividade, se torna preventivo, se torna cheio de precauções, já coloca logo um adesivo, carga preciosa, não é assim? Bebê a bordo, e enche o adesivo, deixa o carro de adesivo, para que fiquem sabendo que ele está conduzindo algo precioso. Semelhante a essa preciosidade, é o que Febe faz. Ela vai com todo cuidado, com toda atenção, com temor, com precaução, uma viagem distante, perigosa. Ela vai conduzindo este tesouro em suas mãos. Tesouro precioso para Deus, precioso para o apóstolo Paulo, precioso, tesouro precioso para a igreja, não somente de Roma, mas para a igreja de todos os séculos vindouros. O tesouro da palavra de Deus inspirada. Então, dessa maneira, com todo cuidado, com toda a dedicação, Paulo apresenta Febe com estas recomendações, como alguém respeitável, alguém recomendável. Fica implícito isso a todo crente. Deve ser assim. A todos nós, respeitáveis, recomendáveis em tudo, não é? Hoje a gente vê cada coisa triste. Meu Deus, eu lembro de uma frase que me chocou por demais. Um homem disse assim: olha, quando eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu pergunto é qual a religião dele. Se ele disser que é crente, eu não contrato. Cambada. Que coisa triste! Que coisa triste, terrível. Deveríamos todos ser assim, recomendáveis, respeitáveis. Tanto que Paulo a recomenda apresentando-lhe logo quais são as suas características, que é o alvo da nossa meditação nesta noite. A nossa mensagem tem como tema características de um cristão recomendável. Quais são as características de um cristão recomendável? Então, fica implícito que todo cristão deve ser recomendável. Isso deve ser o nosso pressuposto. Não vou nem trabalhar com isso aqui, porque acho que todos concordam, é ponto passivo, não é mesmo? Todo cristão deve ser recomendável. Ou não? Todo cristão deve ser? Melhorou. Recomendável. Mas então o apóstolo Paulo nos fala das características dessa mulher e está dizendo: por que eu recomendo ela? Por que eu estou falando que vocês devem recebê-la bem?
Paulo fala dessas características que não podem faltar a nenhum de nós cristãos. Primeira característica, então, que o apóstolo Paulo apresenta, versículo 1, recomendo-vos, olha só, recomendo-vos, só pode recomendar a alguém que é recomendável, não é? Parece redundante, mas às vezes, né? Às vezes, parece que precisa se deixar notório a obviedade, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Então, meus irmãos, a irmandade em Cristo é algo extremamente sério. Para eu considerar alguém meu irmão em Cristo, é algo muito precioso e muito importante. Haja vista a seriedade com que a igreja tem para receber alguém como membro, dando provas, um testemunho, na vida, no conhecimento da doutrina, esclarecimentos, para que seja recebido como membro na irmandade do corpo de Cristo. Por quê? Temos um irmão maior, o Senhor Jesus Cristo. O que nos faz irmão desse Senhor e Salvador, o irmão mais velho? Nos faz irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso. Não é qualquer amigo ou colega que nós vamos apresentando como irmão. A Bíblia diz que há amigo que é mais precioso do que um irmão. Mas se eu trocar os nomes aí, não é todo amigo que eu posso considerar irmão. Não é todo amigo. Somente alguém que tenha dado provas dessa característica, desta irmandade, desta comunhão, deste envolvimento, alguém que lhe seja caro de fato. Recomendar alguém como irmão, recebe essa pessoa aí como irmão. Meu amigo, não é todo mundo não. É para você? Há de ser alguém caríssimo a você, alguém de suma importância, alguém que tenha dado testemunho com a própria vida dessa irmandade, não apenas nos momentos alegres, não faltarão amigos para o churrasco, mas para chamar de irmão, é aquele que participou nos momentos da luta, do choro, da adversidade, da falta. Amigo que eu chamo de irmão, é preciso ser amigo de verdade. A dizer assim, é meu irmão, meu irmão. Se eu me refiro então a irmão em Cristo, há algo mais que precisamos respeitar e considerar com isto. No que diz respeito à irmandade no Senhor Jesus, precisa ser alguém que dá bom testemunho do seu proceder, do seu modo de vida. Alguém que tem porque tem alguns que deveriam até omitir que são crentes, porque estão envergonhando os irmãos e ao irmão maior, o irmão mais velho, o Senhor Jesus. Conheço alguns. Rapaz, dá vontade de falar assim para ele: rapaz, não diga que você é crente não, está ficando feio isso aí. Tamanha é a vergonha que a pessoa faz a gente passar às vezes, dizendo-se crente, né? Então, é melhor que ele não dissesse, porque na verdade não são crentes. Ao dizer que envergonham primeiramente o Senhor e também aos que verdadeiramente são. Essa pessoa tem que ser crente verdadeiro, crendo não apenas que Jesus existiu, não apenas que ele foi um homem bom na história, ou um profeta, um revolucionário, mas também crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que morreu naquela cruz para pagar um preço altíssimo pelos nossos pecados, que requer de nós a santidade, para que sejamos mais parecidos com o nosso Pai, com o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós sejamos santos como Ele foi santo. Portanto, a recomendação da irmandade, essa característica, envolve coisas maiores e profundas do que simplesmente uma palavra. Não é todo mundo que você vai poder chegar e falar assim: ô irmão, ô irmã, vão pressupor que ambos são crentes, e dependendo de como é o proceder dessa pessoa, melhor não tratar todo mundo assim não. Paulo está fazendo a recomendação, colocando em primeiro plano essa característica: vai aí uma nossa irmã, e nossa irmã, porque eu sou irmão do Senhor Jesus Cristo, e vocês também são, e ela também o é. Receba ela com carinho, porque ela é nossa irmã, com respeito, no amor de Cristo, porque ela é nossa irmã, verdadeiramente. Uma característica maravilhosa, com testemunho de vida. Então, é preciso que a sua fé venha acompanhada da certeza de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. A sua fé vem acompanhada da necessidade de busca de santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Ter consciência e gratidão perante Deus no temor do Senhor. Às vezes, há alguns crentes, vou pôr entre aspas, para dizer, aspas quer dizer, chamados crentes, são pior que o diabo, porque Tiago diz assim: até o diabo crê e treme. Tem gente que não tem o temor de Deus, envergonhando o Senhor desta maneira, e de tal maneira, e de outras qualquer, mas não andam de conformidade, não são irmãos, não é digno de ser assim chamado. Portanto, essa característica é algo que nós precisamos buscar. Está implícito, está por trás dessa palavra a nossa irmã, muita coisa aí. Alguém que teme a Deus, que ama o Senhor Jesus, que o teme, que busca uma vida de santidade, que faz parte, de fato, da família. Já pude contar e pude perceber que é uma irmã de fato em Cristo, né? Então, olha só que característica importante. Só é possível aqueles que creem nesta obra meritória e demonstram com a sua vida de integridade, que são dignas de confiança, possui esta incrível característica de ser verdadeiramente cristão. Irmandade, a nossa irmã em Cristo. A segunda característica que ele apresenta, na sequência do versículo, né? Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja na Sincreia. Puderam perceber qual é a característica? Alguém que serve. É uma característica de todo cristão. Nós temos aqui uma dificuldade com esse termo que está escrito, está servindo a igreja, porque buscaram lá nos originais e perceberam que o termo que foi traduzido aqui na nossa versão por servindo é diaconia. Diaconia. Aí colocaram já na versão Almeida atualizada, não, é uma Almeida século 21, uma coisa assim. Colocaram como diaconisa. Traduziram assim, que esta é, Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Gerou uma confusão e as pessoas agora estão perguntando aí, escuta, olha aqui, não tem diaconisa na igreja presbiteriana, o que está acontecendo? Tem que ter, olha aqui, diaconisa. Foi falado também a respeito de Dorcas,
não sei se lembram, quando vimos na escola dominical, também a chamaram de diaconisa. Mas, meus amados irmãos, é evidente que não está falando do ofício. A palavra diácono quer dizer servo. Aí, para aportuguesar a tradução para mulher, no feminino, colocou diaconisa, né? Está só dizendo o que é com isso? Uma mulher que serve. Agora há pouco nós estávamos falando aqui dos músicos, os musicistas, que servem, que prestam o serviço da diaconia. Eu duvido que vocês ficaram pensando que eles têm o ofício de diácono, com exceção de alguns, né? No nosso caso aqui tem quem? O Renato. Só? Não, mas eu digo cantando. Cantando só o diácono, tocando, musicista. Né? Só diácono, só o Renato, não é isso? Mas, irmãos, o ofício, aqui não está falando do ofício, mas de alguém que serve. Por isso a tradução na versão Almeida Revista e Atualizada, ou a nova Almeida Atualizada, que eu vou propor já, uma coisa de cada vez. Na nossa versão, portanto, está corretamente traduzido. Está dizendo, está servindo na igreja de Cencreia. Então, é a mesma coisa que acontece no capítulo 13, quando Paulo falou a respeito das autoridades, que são também, o termo lá é diáconos, que foi traduzido como ministros de Deus. Diáconos, ministros de Deus, as autoridades. São servos de Deus, estão a serviço de Deus, para controlar a sociedade, para que não virasse uma balbúrdia, para que tivesse alguém controlando as coisas. São servos de Deus, nesta misericórdia de Deus em manter algum controle na sociedade. Alguns se exasperam e, loucos, querem governar sem Deus, como se não fosse colocado ali por Deus. E até Pilatos achou que tinha soberania sobre Jesus. E aí Jesus respondeu para ele, nenhum poder você teria, se do céu não tivesse sido dado pelo Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Portanto, eu estou na mão dele, não na tua. Em outras palavras, é o que Jesus disse. Né? Então, os ministros, as autoridades, são também diáconos. A diaconia como ofício, ela é instituída lá em Atos dos Apóstolos, para cuidar do serviço, para cuidar da distribuição, do alimento. Por isso que eu chamei ali, simbolicamente também, os diáconos. Podia ser qualquer um, mas eu disse diáconos, oficiais, peguem os mantimentos, os donativos, venham à frente para que nós consagremos ao Senhor. Tudo simbolicamente, porque o serviço, o ofício, pertence aos homens. A Bíblia não nos dá nenhuma margem para interpretar, para considerar que fosse feito oficiais do sexo feminino, mulheres diaconisa ou presbíteras, nem tampouco presbíteras docentes. Porque a mulher pode ensinar sob a direção de uma autoridade da igreja colocada por Deus. Ministros, servos, oficiais que estejam à frente, na direção. Sob a sua tutela, sob a autorização, as mulheres podem tranquilamente colaborar com esse ministério. Não é? Assim, portanto, a palavra é a mesma, né? É a mesma, só está dizendo que ela é serva. Alguém observou muito bem que quando Jesus chamou os 12, todos eles estavam brincando, trabalhando, ocupados, estavam de alguma maneira servindo, homens não preguiçosos. Quer colaboradores para realizar um trabalho? Quer, Geronildo? Colaboradores, sábado?
Nunca chame preguiçosos. Deixe eles lá. Chame alguém que ama o trabalho, que está trabalhando. Homens ocupados é que farão as coisas acontecer. Quem não está fazendo nada, não faz nada acontecer. Não adianta chamar. Acho que vocês já ouviram isso aqui umas 30 vezes, que eu acompanhei pouco Amós e ouvi da boca dele muitas vezes. Imagino que vocês que ficaram alguns anos com ele, devem ter ouvido muitas vezes. Quer alguém para ajudar, chame alguém que já está ocupado, porque é esse que vai ajudar a fazer. Quem não está fazendo nada, não faz nada mesmo, não. Né? Não é assim? É assim que funciona. A preguiça não é característica de um cristão. Característica de um cristão é alguém que serve, que trabalha, alguém que tem disposição. Quer saber se há uma conversão verdadeira? Veja se essa pessoa é trabalhadora, se gosta de servir, porque não é sem razão que chamamos, abre aspas, a obra do Senhor. Não é o parque do Senhor, é a obra. Por quê? Porque há muito trabalho a ser feito. Jesus chega a dizer que a obra é grande e há poucos trabalhadores. Roguem ao Pai para que envie preguiçosos, trabalhadores para a seara. A seara é grande e há poucos trabalhadores. Então já diz o livro de Provérbios: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. O que ele está falando? Resumidamente, Provérbios 6, versículo 6 em diante, vai falar a respeito do trabalho voluntário que a formiga faz. Não precisa de chefes. Alguém com um esporão, cutucando, mandando ela fazer as coisas. Não, ela faz o que tem que ser feito. Trabalha arduamente, cooperativamente, colaboradoramente. Cada uma desempenha a sua função. E Salomão, o sábio, observando as formigas, faz esta exortação ao preguiçoso: vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai fazer alguma coisa. Vai ser útil, inútil. Interessante esse trecho, não é? Da Escritura. Até mesmo nosso Senhor Jesus é assim chamado, o servo do Senhor. Ele é o diácono máximo. Ele é a expressão da diaconia, do serviço. E Pedro nos afirma assim: e foi para isso mesmo que fostes chamados, pois Cristo deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Se ele foi servo, ele que é Senhor, foi servo, quanto mais nós devemos servir. Essa é uma característica importantíssima do crente verdadeiro. Não podemos fugir do trabalho. Há uma grande obra a fazer e nós vamos em frente. Não me refiro apenas a isso aqui, não. Eu tenho certeza que o Senhor já proveu gente suficiente para fazer. Me refiro à seara. A seara é grande. Pregar o Evangelho, alcançar vidas, trabalhar para ganhar almas, servindo ao Senhor. É um desafio enorme para a igreja. Que praça nós temos ali para trabalhar? Quantos trabalhos poderemos fazer com o objetivo de trazer pessoas para ouvir o Evangelho? Às vezes a gente fala: vamos evangelizar, foge para aqui, outro foge para acolá. Ai, meu Deus, não fiz o almoço ainda, Dai, não vou levar os panfletinhos, não. Rapaz, por que não fez ontem? Ai, mas eu sou muito ocupado. Rapaz, faça o almoço antes, e agora é hora de evangelizar, bora lá. Às vezes a convocação para um serviço, para vir um dia, torna-se um custo, com 1000 desculpas, né? Então é preciso que nós nos disponhamos a servir a igreja, servindo ao Senhor, servindo a igreja, tanto os que já foram alcançados,
como para alcançar aqueles que ainda não. É um trabalho, é uma obra, é uma seara que nós temos que cumprir o propósito do Senhor nosso Deus, que nos chamou com este objetivo. Se não fosse assim, Ele já nos levaria. Era assim, seria dessa maneira. Dalvinha, quando é que você aceitou Jesus? Quantos anos você tinha? 29 anos. Já faz bem 40. Entreguei a bichinha. Já faz bem 30 anos, né? Deixa assim, 30. 30 anos. Você já pensou? Quando aceitou Jesus lá atrás, não, pronto, era só essa obra que eu tinha para você, era que você entendesse, aceitasse, reconhecesse, recebesse Jesus como seu Salvador, porque Ele primeiro te recebeu. Assim, agora venha para a glória descansar das suas fadigas. Era uma coisa boa, não era? Estar com Cristo agora é infinitamente melhor. Há algumas controvérsias, tem gente que não quer não. Mas estar com Cristo agora é sim infinitamente melhor. Mas se aprover ao Senhor que continuemos a participar do sofrimento que resta para o corpo de Cristo, Paulo diz, estou dividido, o que eu prefiro, se é estar com Cristo que é infinitamente melhor, ou estar aqui a serviço da igreja, do Senhor. A irmã Febe, que serve ao Senhor na Sencreia, na igreja de Sencreia. Característica de alguém, de um cristão verdadeiro, importantíssima, um servo, alguém que serve, que se dispõe, que põe a mão ao serviço do Senhor, alguém que serve ao Senhor na sua casa, porque há muito trabalho a fazer. Não podemos ficar apenas aqui esquentando banco. Não é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Procura aí, meu irmão, minha irmã, um ministério. Procura, se organiza, busca ajuda, vai nas sociedades internas, aonde eu posso servir, como eu posso colaborar, o que você precisa que eu faça, estou à disposição, há muito trabalho, e desenvolva os seus dons, porque o Senhor vai pedir conta, hein? Vai pedir conta. Ele deu os talentos, os dons, a capacitação. Ele equipou, por isso nos considera uma equipe. Equipe é aquela que foi equipada. O que é uma pessoa equipada? Que recebeu equipamentos, dons, gratuitamente, por isso que chama dons. Ele deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. É o poder de Deus na igreja, para que, através da igreja, seja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Coisa linda. Essa palavra multiforme é, no original, parecido com paleta. Sabe quando você vai comprar tinta que o vendedor dá uma paleta de cores? Você fica perdidinho, não sabe que cor que escolhe, de tanta cor que aparece no negócio ali. É mais ou menos essa figura que é usada por Paulo para falar da multiforme. A paleta de cores das muitas formas da sabedoria de Deus que é manifesta através da igreja. O seu dom está aí. Não põe ele embaixo do colchão, não põe ele embaixo da mesa. Você é luz e precisa ser posta no alto para iluminar, para servir. Essa característica de servir ao Senhor é muito importante na vida do crente, na vida prática. Nós estamos aqui no bloco da parte prática da carta, características de como deve ser o cristão. E ele toca ainda em mais uma característica, fazendo um elogio a ela de um modo diferente. Em suma, quer dizer que não seja avarento, que não seja avarento. Olha que característica é essa que Paulo buscou. Diz assim no versículo 2. Então, eu recomendo que então a nossa irmã Febe, que serve ao Senhor lá em Sencreia, que a recebais no Senhor, como convém aos santos. O que ele está falando? Que é outra característica que eu não explorei nesta noite.
mas que convém aos santos, porque eu estou buscando as características que ele está apontando em Febe, deixei essa dos santos como fora de um ponto, mas está implícito aqui, os santos é a igreja, aqueles não que já se podem considerar santos, mas que se consideram santificados pelo sangue de Jesus. Quem pode bater a mão no peito aí e dizer que é santo? Coitado, quem é? Acredito que ninguém tem essa ousadia. São todos esclarecidíssimos e experimentados no conhecimento na palavra de Deus. Ninguém, né? Estou conferindo, né? Vai que tem alguém ali timidamente se achando. Não é santo. Somos falhos, somos pecadores, tentando acertar, escorregando, caindo. Temos que nos esforçar para sermos santos como Ele é santo. Mas no dia que eu arrotar a santidade e disser, já cheguei lá, eu vou estar dizendo assim, eu não preciso mais nem de Jesus. Perdeu, playboy. Lamento informar. Playgirl também. Playwoman também. Playman também. Homens, mulheres e crianças. Então, é uma característica da igreja, porque foi lavada e remida e santificada tão somente pelo sangue de Jesus, e é atrás dele, da sua santidade, que eu me escondo e entro na presença de Deus e digo, Senhor, eu não sou nada, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu estou aqui com toda essa intrepidez, confiado tão somente no sangue de Jesus que me lavou e me purificou. Só assim eu entro com essa coragem na tua presença, porque fui santificado, porque tu és santo. Se eu não tivesse sido santificado pelo sangue de Jesus, seria derretido como cera na tua presença. Temos que ter essa consciência. Todavia, a recomendação que Paulo está dando é, irmãos santos, convém a vocês que recebam esta senhora no Senhor, como convém aos santos, que a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. O que Febe poderia estar precisando, que ia pedir à igreja? Meus irmãos, então ela está saindo aqui da região de Corinto, lá de Cencreia, indo da Grécia, na Ásia ali, Europa Central, quase já no Oriente, né, a Grécia, indo lá para Roma, uma viagem longa, distante, longe da sua casa. Há sim uma possibilidade de que essa mulher seja, assim como Lídia, uma mulher de negócios, uma mulher independente financeiramente, né? Uma mulher rica para os padrões da época. Então, o que ela poderia estar precisando? Que Paulo está dizendo assim, recebais e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ela precisaria, obviamente, ser recebida numa casa, acolhida como irmã, como convém aos santos, viu, irmãos, que devem acolher alguém que vem em nome do Senhor. Esta mulher deve ser recebida e vocês devem atender em tudo que ela precisar. Tudo que ela precisar. Deem comida para ela, dê um alimento, moradia, proteja ela, leva ela de carro, leva ela no aeroporto. Não tinha avião nesse tempo. É hoje, né? Hoje, leva no aeroporto, leva na rodoviária, sei lá, ajuda, leva a mala, cede a casa, oferece almoço. Eu gostaria muito, e quero que seja assim, que nós recebamos com frequência, com maior, missionários. E eu quero ver aqui uma santa briga, disputa. Hoje o missionário vai ficar na minha casa. Eu já preparei até um lugarzinho para ele dormir, passar a noite, né? É evidente que há, no primeiro século,
grande disposição da igreja em fazer isso, em acolher os irmãos, mas já no segundo século começaram a ter problemas, porque havia uma instrução num certo livreto, chamado Didaquê, que eles tomassem cuidado com falsos mestres que estavam peregrinando pela região, tirando proveito dos irmãos. O que convém aos santos ser hospitaleiros? A palavra de Deus recomenda, vamos tirar férias em todo canto. Nós fala que é missionário, é bem recebido, sustentado, comendo do bom e do melhor, e pronto, não paga nada, e muitos tirando proveito. A Didaquê recomenda que você sustente ele, segure ele por no máximo 3 dias. Passou disso, considera o falso mestre, manda embora. O que nos dá uma série de orientações para a nossa dedicação em ajudar o necessitado. Porque a palavra de Deus não ensina que nós sustentemos, uma palavrinha chique aqui, ad eternum, quer dizer, sempre, como que há caráter de eternidade, sustentar o vagabundo. Não, ajudar o necessitado, por um tempo, para que dê a ele condições. Você, reconhecidamente, é um trabalhador que está em dificuldades, momentaneamente desempregado, precisando da ajuda. Nós não podemos e não devemos ignorar esta ajuda ao necessitado, porque Jesus vai requerer de nós. Tive fome e me deste de comer. Estive preso, e no Brasil agora está proibido, e fostes me visitar. Acolher, abençoar, ser hospitaleiro. Não sei por quanto tempo poderia ser um projeto, mas uma coisa me chocou. Esta noite, na sexta, tem uma senhora que parece que eu nunca tinha visto, mas ela tem costume de dormir aqui. Ela se enfiava antes ali onde está o negócio da energia, os irmãos temendo a periculosidade do lugar, energia, ela mexia lá às vezes, acabava com a energia da igreja. E aí trancaram a porta ali, não dá mais para ela dormir lá, ela vai dormir aqui, do lado de cá, fora da calçada. E aí ela estava se ajeitando quando a gente teve um encontro aqui na sexta-feira, e pude ver ela pela primeira vez, quando foi hoje de manhã, quando chegamos para a escola dominical, ela estava ainda dormindo aqui, na noite passada para hoje de manhã. Me cortou o coração. Eu fiquei pensando, irmãos, não dá para a gente fazer nada? Não dá para a gente botar um chuveiro para funcionar? Oferecer um banho? Um alimento? Fica conosco agora, vamos ouvir a palavra. Dá, não dá? Olha uma ideia de serviço aí. Quem falou que não tem serviço? Na casa do Senhor. Às vezes fica sempre para os mesmos. Alguém não gostaria de colaborar com isso? Fazer esse projeto, fazer acontecer? Tem gente chegando à nossa porta. Não está precisando ir lá buscar ainda. Ou está precisando, mas não foi ninguém. A pessoa está aqui. Nós estamos tropeçando nelas na entrada da igreja. Não é lá no meio da rua. Está me incomodando isso. Vamos ignorar isto? Não fazer nada? Ao fazer e tentar resgatar e não render o fruto, deixa de ser um problema nosso. Mas nós haveremos de responder por tropeçar e fazer caras de nojo, talvez, não sei. Estou aqui supondo. Quero crer que não, né? É preciso fazer algo, né? Mas Paulo diz aos irmãos, olha, é necessário que receba essa irmã. Por quê? Ele diz no final do versículo. Porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Quem é que levava esse nome, esse título de protetora? Geralmente alguém que tinha certas posses. Porque essa proteção aqui, Paulo está falando sobre finanças,
sobre despesas, sobre alimentação, sobre estadia, sobre gastos com viagens. Então vocês não devem cobrar nada dela dessas coisas, nem deixar que ela pague. Em conselho, nós acertamos o seguinte: irmãos, quando houver necessidade que a gente convide alguém de fora para vir nos trazer a palavra, ou dirigir, ou uma palestra, por obséquio, façamos o mínimo, dar pelo menos suficiente para a pessoa, colocar uma gasolina no carro, né? Para abençoar esta vida que veio nos abençoar. Quem dera possamos mais do que simplesmente a gasolina, né? Mas é nosso dever, nossa responsabilidade. Então, o que Paulo está falando a respeito de Febe é que eles cuidem de suprir tudo isso dela, porque ela tem feito isto para com muitos, não são poucos, para com muitos. Às vezes a gente tira uma moedinha e diz: eu já ajudei esse missionário, não me venha pedir a outro agora, né? Para ser bem prático com a situação atual, eu já ajudei esse mês com o Rio Grande do Sul, não venha me pedir mais agora, domingo que vem, no terceiro domingo, para o outro missionário, aí sim não aguento. Rapaz, quanto mais a gente dá, mais é abençoado. Não estou fazendo joguinho de palavras aqui com você, não estou pedindo nada para mim. Sustento do missionário, o que Deus propor no teu coração, você vai pôr. Nem mais, nem menos. Não quer dizer nenhum número. Você é quem sabe, com Deus. Eu duvido que seja uma mixaria assim. Eu duvido. Pode, quem está falando mais alto, pode ser a avareza, o amor ao dinheiro, a dó de o escorpião está no bolso, não quero nem enfiar a mão no bolso, senão ele me pica, não vou pegar dinheiro, não. Eu sei, nem guarda dinheiro mais, né? No bolso, eu sei disso, mas você está entendendo a figura muito bem que eu sei, né? Então, o significado dessa protetora é alguém que recebe em sua própria casa, é uma mulher anfitriã, uma mulher que não fazia conta das despesas. Ela é protetora de muitos e recebia os santos na sua casa com galardia, com respeito em Cristo, como convém aos santos, como quem recebia o próprio Senhor Jesus na sua casa. É exatamente a figura que o Senhor usou. Naquele dia, vou separar as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Quem são os da direita, as ovelhas? É aqueles que, quando eu tive fome, me deu de comer. Aqueles que, quando eu estive preso, me visitaram. Quando eu estive doente, oraram por mim. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso? Cada vez que fizestes a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Fazer isto para receber alguém, para abençoar alguém, para ajudar um pobre necessitado, alguém que precisa da ajuda, dando o devido esclarecimento, orientação para que ele saia da situação, e quem sabe é ali alguém que vai ser restaurado. Nunca saberemos se não ajudarmos. Portanto, não fazer nada não é a solução. Mas devemos, sim, fazer um projeto, um trabalho, como é que inclui, como é que se faz a triagem, como é que faz, até quando pode permanecer no projeto, quando não pode mais, aí já virou vagabundagem, meu amigo, não dá para sustentar você não. Até uma dura dessa, às vezes, já serve para a pessoa tomar um tino de vida, protegendo então a pessoa como quem estava recebendo o próprio Senhor Jesus, protegendo-o das intempéries do tempo, dando-lhes o que comer, protegendo-os dos seus perseguidores. Ela se tornara protetora de muitos, inclusive de mim, Paulo. É ele que está assinando e dizendo à igreja. Ela tem uma característica invejável. Ela não é avarenta, ela é protetora.
ela é abençoadora, ela é anfitriã. É uma mulher que não mede esforços para abençoar as pessoas. Então, por favor, recebam ela como convém aos santos. E nos dá, então, essas características. Então, a nossa conclusão é essa. Conclusão. Nós poderíamos aqui listar muitas qualidades dos cristãos. Não são apenas estas 3. Notoriamente, estamos trabalhando com estas 3 para sermos fiéis a este texto que lemos e expomos nessa noite. A irmandade, que é privilégio daquele que crê em Jesus, como Ele é, na sua obra, no seu ministério, nos fazendo irmãos dEle, filhos de Deus, filhos do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a irmandade é a característica do que crê, mais que característica, privilégio. Outra característica é o que serve. Devemos ser servos, trabalhadores na obra do Senhor. E a última característica, não avarento, disposto a contribuir efetivamente na casa do Senhor, com suas finanças e até, porque não, na sua própria casa, hospedando, abençoando. São N as possibilidades. Quando a gente fala N, é um número indeterminado, infinitas possibilidades para servir ao Senhor, para fazer uso de tudo. Ele tem nos abençoado tanto. A gente canta bonito, né? Tantas que eu nem sei contar. Nem sei cantar essa música, nem contar. Quantas bênçãos Ele tem nos dado, e a gente é seguro toda a vida, né? Tendo em vista, então, essas características apontadas pelo apóstolo Paulo, como cristãos, o que devemos fazer em resposta à palavra do Senhor que nos sacudiu nessa noite, hein? Eita! Não foi? Então, o que devemos fazer? Muito bem, recebam bem esses irmãos. Recebam com amor, com afeto, como convém aos santos. Porque são irmãos de laços mais profundos que os irmãos carnais. São laços de sangue em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Trabalhem unidos, se esforcem mutuamente, servindo uns aos outros, ao Senhor, na casa do Senhor, ajudando-se uns aos outros. Se temos a irmandade em Cristo, é porque somos filhos do mesmo Pai. Portanto, devemos andar também em conformidade com o que é o nosso Pai, sendo santos. Vamos procurar ser exemplo, andando em uma vida de santidade, santificação, para que sejamos exemplo, para que sejamos como luz em meio a este mundo tenebroso, sendo santos, como é santo nosso Pai. Se somos servos de Jesus, devemos servir como Ele serviu, realizando a obra, a seara que o Senhor nos deixou, para o serviço do seu reino, para o crescimento do seu reino. É hora da coleta. A Bíblia usa essa figura diversas vezes. Ele está chamando de coleta aqui o pregar o evangelho para alcançar pessoas que haverão de se converter. Mas lá em Apocalipse, usa a figura da coleta como o último momento em que o Senhor vai arrebatar, vai ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. Serão ressuscitados primeiro. Os que estiverem vivos serão arrancados, é como uma colheita, literalmente, e levados para a glória. Essa é a figura da colheita, mas só acontecerá assim para aqueles que foram colhidos antes por meio da pregação do Evangelho. Nós vamos então, como que semear e já dizer para eles, vai chegar o tempo e já chegou. É engraçado, né, quando a Bíblia fala assim? Chegar o tempo e já chegou.
em que o Senhor vai colher os seus. E Ele tem levantado hoje um povo para fazer uso das ferramentas, né? Me fugiu o nome das ferramentas da agricultura, como é que chama aquele que põe assim, vai abrindo o arado, vai fazer uso das relhas, daqueles garfos, daquelas coisas que usam para colheita. Chegou a hora, vai chegar, e já chegou, mas ainda não. E é preciso que nós entendamos esse time de Deus. É hora de pregar, porque no dia e na hora da colheita, o último tempo já chegou. Mas ainda não. Não estou brincando com esse trocadilho, é assim mesmo. Já chegou, para que nós façamos a obra de pregar o Evangelho. Não podemos continuar parados na inércia. Temos que realizar a obra a serviço do reino. Se temos, então, por característica, não ser avarento, por que amamos mais o dinheiro do que ao nosso Senhor? Quem é que está sendo o nosso Senhor? Na hora da oferta. A propósito, aquela figurinha, né? Aquele meme, como é que chama aquilo, gente? Que foi colocado no WhatsApp pela Dalma, a figurinha lá, não sei, como é que chama aquilo lá? Fotinha. Aquilo lá é o Pix da Igreja Presbiteriana de Canoas. O meu desafio é que você ore ao Senhor e diga: Senhor, quanto é que o Senhor quer que eu ponha aqui? Porque não dá para eu mandar água potável daqui. Já pensou transportar galões e galões de água? O que é mais fácil? Que eu mande um Pix e eles comprem lá mais próximo, para servir aos irmãos que estão precisando de água. Isso aí não precisa você esperar até quarta-feira, não. Pode ser já, daqui a pouquinho. Não, quer mandar agora, eu espero. Perdoem a brincadeira, daqui a pouco, tá? Irmãos, é urgente. Por que amamos tanto o dinheiro? Por quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Consagra a Ele as primícias da tua renda. Estou falando de Provérbios 3. E Ele encherá os teus celeiros. Não faz falta de jeito nenhum. É bênção poder abençoar. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Você não tem ideia do que é receber. Chega a ser triste quando você precisa receber. Por assim dizer, é humilhante. Mais bem-aventurado é falar assim: o Senhor tem me abençoado tanto, vou ajudar esses irmãos que estão precisando. Essas pessoas, elas não é nem irmão às vezes, mas está lá angustiado, e que ali certamente muitos verão aquela igreja dizendo: está aqui uma oferta em nome do Senhor para comprar água. E aí muitos ouvirão, muitos entenderão, e quem sabe se converterão ao Senhor. Buscai, pois, esta é a frase do Senhor Jesus Cristo. Para quem anda preocupado quanto ao vestir e ao comer, o Senhor Jesus diz: não fique preocupado com isso. Isso é avareza. Você está preocupado com coisas demais. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Diria um paraibano amigo meu: relaxe. Relaxe. O Senhor proverá para nós e tem provido abundantemente. Não sejamos servos do dinheiro. Avarento, a palavra no original da palavra avarento quer dizer amante da plata, amante da prata, amante do dinheiro, que o coloca como em primeiro lugar da sua vida.
Para nós, não. Quem está em primeiro lugar é o Senhor nosso Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. Dele é a prata e o ouro. Também nós não estamos dando nada para Ele, porque tudo vem dEle. E Ele quer que nós sejamos fiéis e que nós atendamos às suas ordens. Como é que deve ser um cristão? Que características ele deve ter? 3 importantes nós aprendemos hoje. Coloquemos, portanto, em prática na nossa vida. Consagre agora a sua vida ao Senhor. Enquanto os presbíteros vêm aqui na frente, quero que você faça uma oração de consagração. Senhor Deus, eu acho que eu não tenho sido este crente. Como Paulo falou a respeito de Febe. Gostaria que alguém pudesse falar um dia assim de mim. Mas eu estou longe dessas qualidades. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor para que eu seja parecido com Febe. Porque Febe parece com Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Quero imitar Paulo, quero imitar Febe, que imitam a Jesus. Eu quero ter essas características. Consagre aí, curva a sua cabeça, faça a sua oração sincera. E daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 minutinhos, os presbíteros já podem vir à frente.